Amados irmãos, queiram abrir comigo suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Nós leremos os versos 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, uma vez mais rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Sabemos que Tu és presente aqui e rogamos, Deus, que a Tua igreja venha a ser instruída na Tua palavra e que a Tua palavra seja anunciada com fidelidade nesta manhã. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, o nosso país ele é conhecido pelo gosto, pelo apreço da nossa população pelos esportes. Gosto esse que faz com que muitas crianças, desde pequenas, sonhem em ser, especialmente quando a gente fala em esporte no Brasil, a gente fala no futebol, muitas crianças sonham em ser jogadores profissionais, e ao longo do tempo, diante desse sonho, muitos foram aqueles que de fato se destacaram, fazendo com que sejamos conhecidos até hoje como o país do futebol. Mas o apreço pelos esportes ele não é uma novidade da nossa época. Já nos tempos bíblicos, havia, especialmente por influência da cultura grega, o apreço também pelos esportes, especialmente pela corrida. E Paulo vai usar essa imagem da corrida por muitas vezes no Novo Testamento para ilustrar como é a vida cristã. Ele, por 3 ou 4 vezes nas suas epístolas, ele vai comparar a vida cristã a uma corrida. E quando a gente chega na carta aos Hebreus, o autor também faz a mesma coisa aqui, nesse texto em que nós lemos. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, o máximo que a teologia consegue fazer é levantar hipóteses, mas o autor aos Hebreus também, nesse texto em que lemos, ele vai usar a imagem de uma corrida para nos trazer um precioso ensinamento. Como perseverar na fé? Como perseverar na fé? O texto lido, irmãos, embora bastante curto, ele tem lições preciosas para nos ensinar hoje. Nós que tanto carecemos de perseverança em dias difíceis como os que vivemos. Como perseverar na fé? Em primeiro lugar, o texto vai nos dizer, entendendo o chamado. Como perseverar na fé? Perseveramos na fé quando entendemos o chamado que temos. E aqui, o autor compara o chamado à vida cristã a uma corrida, mostrando que há desafios, é difícil, é preciso manter o foco. E por isso nós precisamos entender o chamado que temos para a vida cristã. Veja, o capítulo 12, ele é uma conclusão lógica do capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é muito conhecido de todos nós. Ele começa com aquela belíssima definição do que é fé, que eu e você conhecemos bem, narrada para nós lá no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E ao longo do capítulo, então, o autor aos Hebreus vai traçar a belíssima galeria dos heróis da fé. O autor vai citar irmãos nossos da antiga aliança que viveram por fé e que se destacaram pelo seu testemunho de fé. E depois de trazer essa lista tão bonita para nós, essa lista que o próprio autor fala, ela não está completa. Tem muitas outras pessoas que poderiam entrar nessa lista. Depois de citar todas essas testemunhas, ele começa o capítulo 12 como uma conclusão lógica daquilo que ele disse no capítulo 11 e diz o seguinte: portanto, meus irmãos, sendo assim, já que nós temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, e essa expressão nuvem de testemunhas aqui é justamente uma expressão para, já que a gente tem uma multidão de gente que testemunha ao nosso redor,
Vamos abandonar todo o peso, todo o pecado e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, o autor está trazendo aqui para nós uma imagem linda. Nesse contexto de comparar a vida cristã a uma corrida, ele começa dizendo, já que a gente tem uma nuvem de testemunhas tão grande a nos cercar, o que o autor está querendo dizer é mais ou menos o seguinte, enquanto nós estamos na pista de corrida, se a gente olha para as arquibancadas, nas primeiras fileiras a gente vê essas testemunhas que foram narradas no capítulo anterior. E essas testemunhas não estão lá como uma pessoa que vai para assistir aquela competição esportiva de uma maneira apática, que senta mais distante e fica só olhando. Não. Essas testemunhas são os valentes vencedores, que estão lá sentados nos primeiros lugares, exibindo para nós as suas medalhas, a sua coroação. E quando nós olhamos para elas, é como se elas estivessem nos primeiros bancos, gritando para nós, mostrando as suas medalhas e dizendo, continue, continue, porque há recompensa para aqueles que permanecem firmes. E o autor começa dizendo justamente isso, já que tem tanta gente sentada na primeira fileira, já que tem tanta gente que viveu por fé, que teve a sua fé contemplada pelo Senhor, já que essas pessoas estão ao nosso redor gritando como um torcedor fanático assistindo a uma competição esportiva, meus irmãos, já que tem tanta gente para testemunhar, vamos deixar de lado todo o peso. Eu não sou um experiente corredor, não. No entanto, todos aqueles que têm a mínima noção de corrida sabem que para você correr uma corrida, você precisa ter uma roupa adequada, um calçado adequado, e você precisa se livrar de todo o peso desnecessário. E é isso que o autor está dizendo. Já que o Senhor nos chama a viver essa maratona da vida cristã, já que tem tanta gente que testemunha para nós que vale a pena corrermos pelo Senhor, vamos deixar de lado então todo o peso desnecessário? Vamos abrir mão de tudo aquilo que a gente está carregando e não precisa? Na cultura grega, essa cultura da corrida era tão forte, o povo levava isso tão a sério, a questão de tirar os pesos desnecessários, que não era raro que os corredores, por vezes, corressem nus, para que qualquer peso desnecessário não estivesse lá, de tão focado que esse pessoal era. O autor está dizendo, vamos deixar de lado, ele usa essa analogia conhecida nos seus dias, vamos deixar de lado tudo quanto é peso que está nos atrapalhando. E, meus irmãos, quando nós paramos para olhar para a nossa vida cristã, se formos francos, nós reconhecemos que, por vezes, a gente sai colecionando pesos desnecessários para a nossa caminhada cristã. E o que o autor está dizendo é o seguinte, deixa de lado toda a vaidade, deixa de lado seu orgulho, deixa de lado as paixões da carne, deixa de lado tudo aquilo que você está colocando como prioridade que não seja o Senhor, deixa de lado tudo aquilo que você está se preocupando mais do que fazer a sua corrida. Deixa de lado tudo aquilo que está atrasando o seu progresso na caminhada cristã. Vamos tirar esse peso de uma vez. O autor está dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso. E essa ação aqui, quando a gente olha para a língua grega, texto no qual essa carta foi escrita, esse verbo desembaraçar, esse retirar todo o peso aqui, ele traz a ideia de uma ação completa e definitiva. Tire de uma vez por todas tudo aquilo que está te impedindo de caminhar na carreira cristã. Eu pergunto a você, olhando para o seu coração, para a sua vida, o que é que tem te impedido de avançar na carreira cristã? Irmãos, por vezes, nós fazemos com que até mesmo coisas lícitas que nos foram entregues pelo Senhor, coisas que são bênçãos à nossa vida, se tornem empecilhos para a nossa carreira cristã. Não é raro que a gente faça da nossa família um empecilho para caminhar, que a gente ame mais aos nossos familiares do que ao Senhor. Não é raro que a gente faça dos nossos estudos, do nosso trabalho, da nossa carreira, uma paixão muito maior na nossa vida do que o Senhor. O autor aqui nos chama, tira de lado todo o peso. Tira de lado o pecado que nos assedia tenazmente. A ideia aqui é o seguinte, vamos deixar de lado o pecado que nos cerca e que por vezes nos enreda numa facilidade muito grande. E sejamos francos, não é difícil nós percebermos como que por vezes o pecado ele nos seduz e nos derruba numa facilidade enorme. E a gente tem exemplos até mesmo na Bíblia. Você se lembra da história de Davi? Um homem que estava correndo bem, um rei comprometido com o Senhor, um rei que estava fazendo uma administração notável.
Mas rapidamente nós vemos acontecer a tragédia na sua vida, o episódio do adultério com Batseba. Foi tudo muito rápido. O autor diz, vamos deixar de lado todo o peso, vamos nos livrar de uma vez do pecado que nos enreda com tanta facilidade. E vamos correr, irmãos, com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverar é continuar, é prosseguir a despeito dos desafios no caminho. E nós sabemos que nós os encontramos em grande quantidade enquanto caminhamos. Perseveremos, continuemos firmes, sigamos firmes, deixando de lado tudo aquilo que é desnecessário e avancemos em nossa carreira. Avancemos na carreira que nos está proposta. Se lembre que há desafios na sua carreira, sim, mas quando a gente olha, avancemos nessa corrida que temos, que foi proposta para nós, a gente se lembra que é o próprio Deus quem estabelece essa corrida, é o próprio Deus quem determina as regras. A gente não corre do nosso jeito. A gente não pode dar um jeitinho. Você sabe o que acontece numa competição esportiva quando o atleta tenta dar um jeitinho e chegar lá no final do seu próprio jeito, quebrando as regras. Não dá certo, não. Mas vamos correr com perseverança a carreira que o Senhor mesmo colocou para nós. Foi o próprio Deus quem estabeleceu a corrida, a maratona que cada um de nós tem que enfrentar. Por isso, acorramos com perseverança. Irmão, eu quero te lembrar que esse texto está nos chamando a entender qual que é o nosso chamado. Aqui, o autor está dizendo, nós somos chamados a, como corredores, avançar nessa corrida da vida cristã. E eu digo isso porque precisamos, como crentes dos nossos dias, lembrar que a vida cristã, ela não foi feita para a gente ficar parado, sentado, deitado numa rede, descansando. Vida cristã envolve correr. Vida cristã envolve tirar aquilo que é desnecessário. E como eu disse, por vezes, até mesmo coisas que não são ilícitas por si, a gente no nosso coração pecaminoso pode torná-las como peso e pedra de tropeço no nosso caminho. Vamos correr com perseverança. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não te chamou para ficar parado. O Senhor não te chamou para você achar que andar com Ele significa que Ele vai te cobrir de prazeres e alegrias neste mundo. É fato, irmãos, que há um momento na vida cristã em que seremos coroados de glória. Mas esse momento não é aqui. A coroação, a medalha, a coroa é depois da corrida. É quando estivermos com o Senhor. Aqui, o nosso chamado é a viver, é trabalhar, é a correr, é a nos esforçar pelo Senhor. Não pense que o Senhor te chamou para você ficar parado. Não pense que o Senhor te chamou para Ele atender a cada um dos seus caprichos. Não. O Senhor te chamou para uma corrida que é difícil, que é suada, mas que a recompensa é certa. Por isso, vamos deixar de lado tudo aquilo que é desnecessário e vamos correr com perseverança a corrida, a carreira que Ele mesmo estabeleceu para nós. Há alguma coisa na sua vida que tem sido um peso para a sua caminhada? Se sim, o Senhor te chama hoje a abandonar tudo isso e a correr, a se desenvolver, a ter um desempenho ainda melhor na carreira que Ele te propôs. Meu irmão, é tempo de tirarmos os pesos. É tempo de reconhecermos os pecados que têm nos enredado com tanta facilidade e intensidade e deixar tudo isso de lado, de uma vez só. Eu quero lembrar a você que isso aqui é um imperativo bíblico para nós. E o nosso grande problema, às vezes, com os textos das Escrituras, é que a gente reconhece que eles são verdade. A gente reconhece que há nobreza em praticá-los. Mas, por vezes, a gente tira o peso do imperativo bíblico. Isso aqui não é um conselho, não é uma orientação que a gente pode dar para alguma pessoa. Isso aqui é um mandamento do Senhor. E nós não afirmamos, não lemos, não cantamos que Ele é soberano. Se o soberano é Ele, nós não o somos. E se o soberano está nos dando ordens, é para que as cumpramos. É tempo de deixarmos o pecado de lado. É tempo de deixar aquilo que está nos impedindo de avançar de lado e corrermos com perseverança a carreira que o Senhor propôs para nós. Persevere na sua fé, entendendo o chamado do Senhor para a sua vida. Mas o texto nos ensina ainda uma segunda verdade. Como perseverar na fé? Perseveramos na fé, irmãos, em segundo lugar, olhando para o Redentor. Como perseverar na fé? Olhando para o Redentor. Veja o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que o autor aqui nos chama a fazer é, enquanto corremos, não ter o nosso olhar distraído, ficar olhando para as coisas que estão ao nosso redor, mas manter os olhos fixos naquele que é o supremo vencedor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É olhar atentamente e manter os nossos olhos fitos continuamente no Senhor. E sejamos sinceros, como que essa questão de ficar atento, ficar focado, concentrado, tem sido um desafio nos nossos dias? A cultura das telas já é mostrada pelos cientistas nos seus estudos e pesquisas que está afetando diretamente a nossa capacidade de concentrar. Se você tem uma criança ou um adolescente na sua casa, você sabe disso muito bem. A capacidade de concentração dos nossos meninos hoje não é a mesma de alguns anos atrás. Eles recebem estímulos muito rápidos. E se você colocar um texto grande para ele ler, mesmo que seja na rede social, ele não vai ler, não. Dá uma olhada assim por cima. E a gente está vivendo uma geração, vivendo tempos de cada vez mais estímulos visuais, e isso prejudica muito a nossa capacidade de concentrar. Nós temos professores aqui que sabem muito bem como que isso prejudica, às vezes, até mesmo o desempenho dos alunos no estudo, na concentração, no aprendizado. Eu digo isso, irmãos, porque isso ilustra bem como que na nossa vida cristã, por vezes, a gente tem dificuldade em manter o foco, manter os nossos olhos fitos em Cristo. A gente começa a olhar para muita coisa que não o nosso Senhor. E quando nós perdemos mais tempo com as distrações, a nossa velocidade diminui, o nosso rendimento é menor, o nosso desempenho não é mais o mesmo. Mas o que o autor está dizendo aqui é, enquanto você corre, mantenha os seus olhos fixos e fitos no Senhor. Não se distraia. Lembra quem que te colocou nessa corrida, lembra quem que te chamou para correr. É Jesus Cristo. Olhando firmemente então para Ele, Cristo que é o autor e o consumador da nossa fé. Cristo que é o princípio e Cristo que é o fim. Aquele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Aquele que nos chamou, aquele que nos sustenta e aquele que há de nos fazer vencedores. Cristo Jesus, aquele em quem a nossa fé está fundamentada. Aquele que é o objeto maior da nossa fé. Aquele que também correu. Aquele que, sendo Deus, se fez homem. Viveu como um de nós. Enfrentou as dores, lutas e desafios que nós também enfrentamos no dia a dia, mas correu com perseverança. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E o texto vai dizer para nós, Cristo é aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e agora ele está sentado à destra de Deus. Irmãos, para nós é muito difícil entender o impacto que era uma morte de cruz nos tempos em que o nosso Senhor viveu aqui. Para o judeu isso significava ser cortado da aliança, era maldição, era morte terrível. Para o romano era a forma mais vexatória do mundo de se morrer. A vergonha era tão grande que para alguém que era cidadão romano ser crucificado, tinha que ter uma ordem direta do imperador. Cidadão romano não recebia esse tipo de morte, não. A não ser que tivesse feito algo extremamente grave. A vergonha era tremenda. E às vezes a gente não entende isso, a gente pensa somente na dor, e a gente esquece até mesmo da vergonha. Meu irmão, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, ele não fez questão dessa vergonha. Ele sabia a carreira que lhe estava proposta, ele sabia o fim da história. Ele nos revela qual é. A carta aos Hebreus começa justamente dizendo para nós que Deus, nesses últimos dias, tem nos falado pelo Filho. E esse Filho nos instrui como devemos viver. E ele já nos disse o que nos aguarda. Se conhecemos a história, se conhecemos o fim da história, por que é que a gente se preocupa tanto com não ser envergonhado nesse mundo? E se preocupa tão pouco com a coroa de glória que nos está prometida? Cristo Jesus, sendo Deus, não fez caso da vergonha. Ele suportou a cruz e está sentado à destra do trono de Deus Pai. Ele ocupa hoje a posição de maior proeminência que se possa imaginar. E ele nos diz que aqueles a quem ele chama, aqueles que vencem essa corrida da caminhada cristã, reinarão com ele. Nós conhecemos a promessa. Nós sabemos o que nos aguarda. Por que então que a gente se distrai tanto?
Por que então que a gente se preocupa tanto em fazer caso da vergonha desse mundo e às vezes se preocupa tão pouco em correr para o Senhor? É preciso, irmãos, mantermos os nossos olhos fixos no Senhor. Porque se a gente perder tempo demais com distração, a gente cai. Eu vou dizer para você, precisamos ter cuidado porque a gente vive num tempo de tanta distração. A gente gasta o nosso tempo com tanta coisa fútil. Quando o autor vai dizer para nós para manter os olhos fitos em Cristo, para tirar todo o peso, é você abandonar da sua vida mesmo aquilo que não necessariamente é pecaminoso, mas está te atrapalhando. Como é que você está gastando o seu tempo? Que tipo de entretenimento você consome? Que tipo de conversa você tem? Tudo aquilo que está te impedindo de avançar ainda mais, é hora de deixar de lado e olhar cada vez mais firme para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou para correr com Ele e para Ele. Portanto, irmãos, mantenhamos os nossos olhos fitos no Senhor. Eu quero dizer para você, enquanto você corre, olha para Ele, não olha para quem está correndo do seu lado, não. Às vezes, o nosso grande problema como igreja, às vezes, as razões de a gente desanimar tanto, é que a gente perde mais tempo olhando para quem está correndo do nosso lado do que olhando para o Senhor. E quando nós olhamos para os nossos irmãos, a gente vai desanimar. Porque eles, como nós, também têm desafios, também têm pecados, também têm imperfeições. E sejamos francos, a maioria esmagadora das vezes em que as pessoas dizem eu estou tão desanimado com a igreja, é porque passaram a olhar mais para as pessoas que estão dentro da igreja do que para o Senhor da igreja. Aquele que trabalha no meu coração e trabalha no seu. Aquele que está operando em nós, mas também está operando nos nossos irmãos. E nós sabemos que assim como nós ainda temos as nossas imperfeições, eles também têm, mas eles também estão sendo trabalhados e lapidados pelo Senhor. E é por isso que a gente precisa ter os nossos olhos sempre fitos em Cristo. Eu me lembro aqui, irmãos, daquele episódio narrado em Lucas, no capítulo 24, dos discípulos no caminho de Emaús. 2 homens que estavam desanimados. Ele foi crucificado. E agora? Como será? E aqueles homens então se encontram com Cristo. E o Senhor começa a, desde Moisés, explicar para eles toda a lei, toda a história da redenção, todos os decretos divinos, apontando como o Messias deveria vir e morrer. E depois, quando aqueles discípulos reconhecem que era o Senhor, eles vão dizer, o nosso coração não ardia, o nosso coração não queimava, enquanto ele expunha para nós as verdades de Deus. Irmãos, quando temos os nossos olhos fitos em Cristo, quando estamos na presença dele, o nosso coração volta a arder pelo Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor nos chama a não somente olhar para ele, mas sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos, dizendo também para os nossos irmãos, não perca tempo com distrações, olhe para o Senhor. É ajudarmos os nossos irmãos a olhar para Cristo. A nos desafios que os nossos irmãos enfrentam, sermos aqueles que levam a palavra para eles, olhe para o Senhor. Nas doenças, nas dificuldades, na pobreza, na tristeza, no luto, no desânimo, devemos ser aqueles que gritam para aqueles que correm ao nosso lado, olhe para o Senhor. Não perca tempo com distrações, olhe para o Senhor. Como perseverar na fé? Perseveramos na fé, olhando para o nosso Redentor. Mas há uma última verdade que esse texto nos traz. E com ela, eu caminho para o encerramento. Qual é a última verdade que o texto nos traz? Como perseverar na fé? Em terceiro e último lugar, estabelecendo o referencial certo. Perseveramos na fé quando estabelecemos o referencial certo. É por isso que o verso 3 vai dizer para nós, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O autor está dizendo, não somente olhe para Cristo, mas tenha sempre na sua mente aquilo que precisa ocupar o seu pensamento é a obra de Cristo. Considere, medite, reflita em tudo isso com muita atenção. Meus irmãos, é a obra de Cristo que deve ser o referencial a guiar todas as áreas da nossa vida. A forma como você trabalha, como você estuda, como você se relaciona, como você vive a vida, como você lida com as situações do seu dia a dia. Tudo isso deve ter como referencial Cristo e a sua obra redentora em nossa vida. Quando o nosso referencial é Cristo e a sua obra, a nossa forma de viver muda drasticamente. Somos chamados a manter os olhos fitos nele,
mas enquanto olhamos com fé para o Senhor, ter o nosso pensamento ocupado pela sua obra maravilhosa em nosso viver. É entender a profundidade da obra de Cristo em nosso favor. E você não vai conseguir se livrar dos pesos desnecessários e do pecado enquanto você não entender quão maravilhoso o Salvador é Cristo Jesus. Enquanto você não entender a profundidade da obra de Cristo. Enquanto você achar que perdão de pecados e salvação é coisa de só menos importância, você não vai se sentir assim tão desafiado a deixar de lado tudo aquilo que está te impedindo. Mas quando você entende de fato as implicações da verdade que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Entenderemos então que o nosso chamado é viver tão somente para o Senhor. O nosso referencial de vida agora passa a ser Cristo. Não as filosofias deste mundo, não as distrações que nos são oferecidas continuamente nessa vida. O autor está dizendo para nós, considere atentamente a obra de Cristo. Considere aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Meu irmão, é verdade que eu e você, por vezes, podemos suportar algumas oposições por conta de nossa fé. Mas convenhamos, elas não se comparam com a oposição sofrida pelo nosso Senhor. Mas Ele continuou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Ele nos garantiu salvação. É isso que o autor está dizendo. É isso que precisa ocupar o pensamento de vocês. O referencial de vida de vocês precisa ser a obra de Cristo, realizada em favor de vocês. O referencial da nossa vida é Cristo. Nossa vida cristã, irmãos, ela é teorreferente. Vivemos sempre com a nossa referência no Senhor. Sabe o que é uma última implicação belíssima que o autor vai dizer para nós de a gente viver tendo Cristo como nosso referencial? Considere atentamente a obra de Cristo, aquele que suportou tamanha oposição proposital, intencional dos pecadores contra si. Ele suportou até o fim. Considere essa obra para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sejamos francos. Ao longo da corrida a gente se cansa. E é verdade que eu e você, se já temos algum tempinho de caminhada cristã, a gente sabe que há momentos que a gente cansa. Há momentos em que tudo que a gente quer fazer é diminuir drasticamente a velocidade, ou então só simplesmente parar e ficar parado. Não é mesmo? Situações que a gente enfrenta, desilusões que a gente passa, perda do referencial certo, tudo isso faz com que a gente vá desanimando. Às vezes, excesso de coisa para dar conta vai fazendo com que a gente fique tão cansado e a gente só quer parar. É por isso que o autor diz, considere a obra de Cristo. Considere com muita atenção, porque quando aquilo que for o referencial da tua mente for o Senhor, você não vai se fatigar. Nele há descanso. Nele somos revigorados. Nele as nossas forças são renovadas. Quando aquilo, irmãos, que ocupa o nosso coração é o Senhor e a sua obra, então temos força para prosseguir. Então nós não somos vencidos pelo desânimo e pelo cansaço, mas nós permanecemos, continuamos firmes no Senhor. E sabe, quando eu olho para esse ensino do autor, me vem à mente uma coisa. A palavra utilizada aqui para que não vos fatigueis significa uma exaustão extrema. O autor está dizendo, olha, se você tiver Cristo como seu grande referencial, você não vai desmaiar, você não vai cair de desânimo. A imagem justamente daquele corredor que já chegou no seu limite e do nada ele cai. Ele não aguenta mais correr, as suas forças se esgotaram. Por isso que ele está dizendo, tem que ter preparo. Por isso que a gente abre mão de todo peso. A gente precisa se preparar. A gente precisa estar com o nosso olhar no lugar certo, no Senhor. O que precisa estar ocupando a nossa mente, o referencial certo, é Cristo. E Cristo é aquele que está conosco. Ele é aquele que renova as nossas forças para que continuemos. Com Cristo a gente não cai, a gente não quebra no meio do caminho. E a imagem que está aqui é justamente essa. Quando a gente tem o Senhor como nosso grande referencial, a gente não vai cair de cansaço a ponto de falar, eu não aguento mais nada.
Mas, como eu disse, algo que me vem à mente, algo que me salta aos olhos olhando para esse texto é o seguinte: o autor está dizendo, olhe para Cristo, tenha Ele como seu referencial para que você não desmaie na sua alma. Só que se lembre, dizer que a gente não vai quebrar, vai cair de exaustão no meio, não significa dizer que você vai correr até o final sem sentir nenhuma canseira. Todo atleta, por mais preparado que esteja, quando ele vai correr uma maratona, no final da prova, ele já começa a sentir o cansaço. A gente se prepara, mas o cansaço vem, você começa a sentir o impacto da corrida no seu corpo. Eu digo isso para você, meu irmão, porque a gente precisa lembrar disso. Há impacto, há desgaste, sim. E é por isso que a gente precisa entender o nosso chamado, entender que a gente está numa corrida. É por isso que a gente é chamado aqui a lembrar o seguinte: você está correndo. Você não está aqui para descansar, para deitar numa rede, sombra e água fresca. Você está aqui para correr. E enquanto você corre, você vai se cansar sim. Enquanto você corre, descanse. Depois, ao final, você será coroado. Mas aqui há cansaço e desgaste. Mas lembre-se, aqueles que estão com o Senhor, eles não caem de exaustão. O Senhor renova as suas forças. E eu lembro isso a você. Não espere que você vai viver uma vida cristã sem cansaço nenhum. Não espere que você vai viver uma vida cristã sem desilusão alguma. Isso acontece. Mas o Senhor é aquele que sustenta os nossos passos. O Senhor é aquele que firma as nossas pernas para que a gente continue correndo. E é por isso que eu termino esse sermão lembrando a você. Nossa vida cristã é comparada a uma grande corrida. Na corrida o foco precisa ser mantido. Os desafios são reais, as regras são reais, foram colocadas para nós pelo próprio Deus. E a gente não corre dando o nosso jeitinho, da maneira que a gente acha que a gente deve correr, mas a gente corre como o Senhor nos disse para fazer. A gente vive a nossa vida cristã da forma que o Senhor nos ensinou a viver. E vida cristã é algo sério, é desafiador. Mas nós temos a nos rodear uma multidão de testemunhas que com as suas medalhas exibem: eu venci. E porque eu venci, você também pode vencer. Enquanto a gente corre, a gente tem os nossos olhos voltados naquele que é o supremo vencedor, que é Cristo Jesus. E nele, todos nós somos mais do que vencedores. Cansa, não cansa? A corrida às vezes cansa. Mas nós temos a certeza da coroa da vitória. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de tanto se desgastar pelo evangelho, já no final da sua vida, na última carta que ele vai escrever para Timóteo, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. E agora, Timóteo, a coroa da justiça, agora a recompensa está guardada para mim. Eu sei disso. Eu estou chegando no finalzinho e quando eu chegar, o Senhor é quem vai me coroar. Mas eu lembro a você que essa coroa não é só para mim. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Essa é a promessa do Senhor para os seus. Corramos com perseverança. Perseveremos a nossa fé, a despeito dos desafios que venhamos a enfrentar. Já sabemos o fim da história. Já sabemos o prêmio que nos aguarda. A salvação eterna, o reinar para sempre com o Cristo vencedor. Que nessa certeza, eu e você firmemos cada vez mais a nossa fé tão somente no Senhor. Que nessa certeza nos dediquemos, corpo e alma, por total, a Cristo Jesus. E que a Ele, e tão somente a Ele, seja a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus bendito e santo, louvamos o Teu nome. Louvamos-te, ó Pai, porque Tu nos salvaste, Tu nos inseriste na Tua grande família, Senhor, e Tu nos habilitaste a viver para Ti. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque quando a gente olha para a gente reconhece que nada depende de nós, tudo depende do Senhor, e graças a Deus por isso. Te louvamos, Pai, pela certeza que temos de que em Ti nós somos mais do que vencedores. Te louvamos pela esperança certa e bendita que temos da coroa que nos aguarda ao fim da nossa corrida. Senhor, enquanto aqui estamos, é verdade que por vezes o desânimo, a distração, o cansaço, o pecado vem tentando nos parar. Mas eu rogo a Ti, não permita que nenhum dos meus irmãos pare
desanime, caia no meio dessa corrida, mas que sigam firmes, entendendo a obra que o Senhor os chamou para fazer, entendendo o chamado que tem, é a perseverar, é a continuar, é a correr. Que façam isso com os olhos voltados para o nosso Redentor, Cristo Jesus. E que sempre o referencial da vida dos meus irmãos seja o Senhor. Guarda essa igreja em fidelidade, Pai. Conserva cada um dos nossos irmãos com alegria, com perseverança na corrida da fé, para que no grande e glorioso dia de Cristo estejamos todos juntos. E então, reinemos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. E no nome daquele que nos garante essa certeza, Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós oramos. Amém.